Graças a Deus, né? Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 8. Todos encontraram? Uma Bíblia nova aqui, até que eu acho tudo aqui. Aleluias. Tem alguém nos visitando hoje que possa estar acendendo? Como diz, você ganhar um brinde. Amém? Como é bom. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, amém? Verso 1. Vamos estar falando de ofertas, aprendendo um pouquinho sobre ofertas. O que a contribuição cristã nos ensina? Diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Porque eles testemunho eu, na medida que suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários. Verso 4: pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nos esperávamos, mas também deram a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Nós estamos vivendo um período de construção, e a gente vê o coração das pessoas, o como está aberto, o carinho, e mesmo em sua, às vezes com pequena força, como está falando a palavra, querem participar, querem estar fazendo parte desse projeto. E isso é muito bom, porque nós sabemos que isso é de Deus, como Paulo está trazendo aqui na vida desses que estavam aqui, que mesmo sendo uma igreja pobre, queria ofertar, e aqui diz assim, com rogos, né? Com um pedido: eu quero participar. E eles deram a de si mesmo. Em primeiro, então, o que contribuir nos traz, ela começa com a entrega da própria vida. Quando eu entro na igreja, a gente não entende tudo isso, mas a gente começa a ficar na porta, aí você vê uma lâmpada queimada, vou comprar uma lâmpada, faz parte da nossa vida. E essa é uma entrega de si mesmo, porque é uma entrega do tempo, é uma entrega de trabalho, de dedicação, que todos estão. Então isso é algo maravilhoso, e nós sabemos que isso é grande demais, e isso nos traz para uma causa de participar do reino. Então, naturalmente, eu primeiro me entrego a si mesmo, como aqui diz nesta mensagem. Em 2 também, ela é motivada pela graça, né? Ela nos ensina sobre isso, uma modificação pela graça. Por aquilo eu não quis me alongar, mas é que, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre. Nós aprendemos pela graça de Jesus o que é servir na igreja, se entregar a esse ministério. Isso faz parte de nós, entregar como Cristo se entregou, podendo a cada dia se doar uns aos outros, pelos irmãos. E isso é graça de Deus que está revelando no nosso coração. E também o que eu aprendo nessa contribuição requer de fé, viver de fé. Seja um desafio, seja algo que às vezes eu não estou preparado, mas a gente entra, né? Temos testemunho do irmão Leandro que falou algo profeticamente, pastor Walter. A gente não faz por troca, mas Deus é fiel, e isso é fé, é determinado no nosso coração a cada dia a viver isso pela fé, nessa confiança em Deus, essa obediência de honrar o Senhor Jesus. Então, quando eu compreendo isso, requer fé no meu coração, requer fidelidade.
me ensina sobre fidelidade, estar empenhado junto com os irmãos, estar empenhado nos projetos da igreja, estar empenhados no partir do pão. Isso é contribuição, isso é vida de Deus em nosso meio. E Ele nos ensina a abençoar a nós mesmos. Como que é isso? Eu começo a viver aquilo que Jesus viveu, eu começo a entender que eu não sou egocêntrico, que eu não vivo só para mim, e eu quero a cada dia agradar o meu Deus, obedecendo a Ele, e isso me abençoa a minha vida, me ensina, e isso abençoa outras pessoas, que quando eu entendo de reino de Deus, eu não vivo para mim mesmo, então eu acabo abençoando também aos que estão do meu lado. Isso é ensino da palavra, e no tudo que nos devemos fazer, glorifica a Deus. Glorifica a Deus, com a nossa vida, com o nosso esforço, com a nossa dedicação, glorifica a Deus. Nós estamos a cada dia trazendo glórias a Deus em tudo que nós fazemos, porque Deus conhece o coração. Nós não queremos aparecer para ninguém, nós queremos dar glórias a Deus, e sabemos que Ele é fiel, e isso de alguma forma nos une uns com os outros. Isso nos traz a cada dia essa confiança, e este Espírito de Deus, a qual se revela em um e outro, faz que cada um se aproxime mais, e se aproxima mais de Cristo, amém? Isso é viver igreja, isso é viver a contribuição, isso é viver participando do reino. A cada dia você vai entender como é bom participar, porque você faz parte, né? Quando você faz algo, você quer participar. Então, coloque-se de pé nessa hora, nós vamos orar, nós vamos agradecer ao Senhor, para que possamos agradecer a Deus por poder participar. Muito melhor é dar do que receber. Como nós estamos na condição de poder ofertar, glórias a Deus, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos agradecer o Senhor até aqui, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, ali na construção. Se levantaram, Pai amado, os inimigos, ó Pai amado, mas nós sabemos que o Senhor é maior, e o Senhor sempre esteve conosco, nos livrando da morte, nos livrando, ó Pai amado, das afrontas, mas sabendo que tudo que acontece é para a honra e para a glória do Teu nome. Venha abençoar a Tua igreja, venha liberar, ó Pai, esta unção profética de bênção, de unção e de prosperidade sobre a Tua igreja, e nós declaramos isso na convicção da certeza do que o Senhor faz, porque temos visto em nosso meio os sinais. Muito obrigado, Jesus, pela Tua fidelidade, em o nome de Jesus. Trague a sua oferta para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quero compartilhar com a igreja 1 Samuel 18. Sejam todos bem-vindos. Meu coração está aqui disparado, alegre, né? A família está aqui. Sejam bem-vindos. Todos vocês sejam bem-vindos. Amém. Glória a Deus. 1 Samuel 18, a partir do verso 6. Glória a Deus. Nós estamos no ano do resgate. Tivemos uma palavra que esse ano será o ano do resgate. E eu creio que Deus quer nos conduzir ao propósito que Ele tem para nós. Quando se encontrar 1 Samuel 18, diz amém. Amém. Verso 6. Quando os soldados voltavam para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres saíam de todas as cidades de Israel ao encontro de Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam. Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Verso 8. Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta, senão o reino? Até aqui. Já faz um bom tempo que eu tenho estudado e refletido sobre esse assunto. Não é meses não, são anos.
que eu tenho refletido sobre esse assunto. Já ouvi ministrar que Saul era a escolha do homem e Davi a escolha de Deus. Eu fui para o texto, fui para o contexto. Não é verdade isso. Os dois foram escolhidos por Deus. Saul e Davi foram escolhidos por Deus. O reinado de Saul tinha tudo para dar certo. Olha só, Deus não unge uma pessoa para ele ser derrotado. Saul foi ungido por Deus, pelo mesmo profeta que ungiu Davi, teve a mesma unção, o Espírito de Deus manifestou em Saul, ele profetizou, tinha tudo para dar certo. Deus só escolheu Davi depois que rejeitou Saul. O Senhor não havia escolhido Davi antes que houvesse a rejeição de Saul. A diferença foi o que cada um deles fizeram com a unção que receberam. Uma pessoa recebe uma unção, deu errado. Outra pessoa recebeu uma unção como foi Davi, deu certo. Mas qual foi a diferença? O que fizeram com a unção? Porque foi o mesmo Deus, o mesmo profeta, a mesma unção com óleo e o mesmo Espírito. Por que a unção que Saul recebeu não levou ele adiante? Por suas próprias escolhas. Imagine comigo, como seria o reinado de Saul com Davi na frente do seu exército? Seria a maior história, o maior reinado da terra. Saul escolhido por Deus e Davi o chefe do seu exército. Mas isso não aconteceu. Ao invés de Saul ver Davi como um guerreiro aliado, ele viu como uma ameaça. Quando Davi ouve as mulheres cantando, Saul matou milhares e Davi 10 milhares. Saul deveria ter pensado: opa, o meu exército tem um homem de batalha e de vitória. Não, mas ele não olhou assim, ele viu: opa, tem alguém que quer me tomar o reino. Ele viu alguém concorrente do reinado. Querido, sabe o que é isso? Sentimento de ameaça. Esse sentimento levou Saul a não cumprir o propósito de Deus, porque ele deixou um sentimento de ameaça fazer com que ele enxergasse diferente. Teria que ter visto Davi como chefe do seu exército, onde ele teria vitórias e mais vitórias. Mas o sentimento não deixou. Eu quero trazer para os nossos dias. Eu tenho estado preocupado, muito preocupado mesmo, porque tem muitas pessoas genuínas, convertidas, pessoas salvas, pessoas com eternidade garantida em Jesus, mas presas, amarradas em sentimentos, como Saul estava. E esses sentimentos não deixam essa pessoa a ter uma vida digna de filho de Deus aqui. Claro, nós vamos para os céus, em Cristo Jesus. A salvação é pelo sangue dele, nada nos toma a salvação. Mas existem sentimentos que te prendem aqui, que você tem um crente, filho de Deus, salvo, tem uma vida miserável, por causa que o sentimento te amarra. Querido, vou explicar. Quando aceitamos a Cristo, o Espírito de Cristo vivificou o nosso espírito que estava morto, mas a nossa alma não foi regenerada, porque ela não estava morta. A nossa alma prossegue com todos os traumas, com todas as marcas, e é necessário que a nossa alma seja confrontada com a palavra, para que ela seja transformada todos os dias até a volta de Jesus. Só seremos completamente transformados quando Jesus manifestar, e a Bíblia diz: então seremos como Ele é. A nossa alma precisa todos os dias de transformação, e esse sentimento que existe na nossa alma, chamado sentimento de ameaça, eu me aprofundei nesse texto e eu fui buscar ajuda na psicologia para compreender essa situação. Deixa eu só
acalmar vocês, eu não sou psicólogo, tá? Mas eu preciso estudar, eu amo a psicologia. Se eu tivesse que fazer um curso hoje, eu partiria para esse lado. Segundo a resolução 7/2023, um pastor, um teólogo não pode falar, não pode usar as técnicas de psicologia ou se auto-intitular psicoterapeuta, senão ele exerce exercício ilegal da profissão. Só pode usar as técnicas da psicologia quem tem um curso, quem é formado. Eu não vou usar isso aqui. Nós temos uma psicóloga, né, a Mariana Nascimento. Olha lá, ó. Nós temos uma psicóloga na igreja. Amém? Glória a Deus. Queridos, deixa eu tentar desenhar aqui. Esse texto nos mostra que existe um sentimento escondido. Não é só lá no mundo, não. Dentro da igreja também. No meio dos cristãos. No meio da liderança. Saul era um líder, escolhido por Deus, ungido para ser rei, e tinha um sentimento escondido. Esse sentimento é identificado pela psicologia como sentimento de ameaça, parecido com o sentimento de perca, mas o sentimento de ameaça que ele vem antes. Bastou um gatilho para que o sentimento do rei Saul viesse à tona. E ao invés de ver Davi como aliado, ele viu como um concorrente do rei, como uma ameaça. A Bíblia não diz quando foi que Saul foi acometido por esse sentimento. Não há detalhes. A Bíblia só explica que quando as jumentas do seu pai se perderam, Saul saiu de encontro e vários dias com seu companheiro, procurando pelas jumentas. Quando viu que não encontrava, o companheiro disse: vamos procurar um vidente, quem sabe ele nos mostra onde estão as jumentas. Foi aí que encontraram então Samuel, e Samuel ungiu Saul como rei. Saul profetizou. Eu não sei se foi esse sentimento. A família de Saul foi acometida por um grande prejuízo pelas percas daquelas jumentas. Talvez venha daí o sentimento de Saul, porque já lutava por algo que tinha perdido. Como iremos identificar então nos nossos dias de hoje se temos esse sentimento? E agora? Vamos lá. A pessoa que tem um sentimento de ameaça, ela vive em estado de alerta. Medo de perder algo. Perder um espaço, perder um amigo, perder um filho, perder um bem, perder uma posição. A pessoa está sempre em alerta com medo de perder as coisas. Perder não, medo que alguém chegue e tome. Vou ver se eu consigo clarear mais um pouquinho. Geralmente, queridos, acontece um trauma. Ainda no ventre da mãe, na infância, na adolescência e até na juventude. A pessoa pode ter passado por uma situação, uma disputa sobre a vida dela, ou até mesmo a perca de algo muito importante. Um exemplo, alguém que tem um brinquedo que ama muito, de repente um irmão toma, um amigo toma, um vizinho vem e toma, e ela pode crescer com esse sentimento, ameaçada, porque qualquer hora alguém pode tomar alguma coisa dela. A qualquer momento chega alguém, toma o que você mais ama, e a pessoa então tem um sentimento que ela vive ameaçada. Todo lugar ela vê a ameaça. Ao invés de com seus olhos ver coisas boas, ela olha para o lado de ameaça. A pessoa cresce com esse sentimento, sem saber de nada, inconsciente, e muitos nem conseguem admitir isso. Não é fácil admitir que você tem um sentimento como isso. Mas sempre que houver um gatilhozinho,
um porquê, a pessoa já entra no estado de alerta. Já começa a preparar o terreno para se proteger. Uma reação inconsciente. A pessoa começa a antecipar as defesas. Eu quero dar alguns exemplos. Filhos com ciúme dos pais, ou seja, tem filho que tem ciúme da mãe, ele prefere a mãe. Então quando o pai aproxima, ele tem ciúme do próprio pai quando aproxima da mãe. E tem filho que quando a mãe aproxima do pai, ele tem ciúme do pai. Medo que a mãe tome o pai dele. Outros têm medo que o pai tome a sua própria mãe. Cresceu com esse sentimento de medo. A prova disso é que quando um casal entra para o quarto, tem filho que chora lá fora, porque não quer ver o pai e a mãe junto, não pode nem ter intimidade, ele fica lá fora, ele cria problema, ele chora, ele inventa algo, mas o pai e a mãe tem que sair daquele quarto. Conheço isso, irmãos, conheço muito isso que eu estou te falando. Seu filho pode ter um sentimento de ameaça, quando vê você, o casal, em intimidade. De repente ele tem medo que ele perca a mãe, eu perca o pai, que alguém pode tomar ele de você. Nos nossos dias de hoje, não podemos conviver com isso, que nós estamos vivendo no ano do resgate. E todos os sentimentos serão curados, para nós vivermos a promessa de Deus. Queridos, imagina alguém que tem esse sentimento, tem um amigo, porque a maioria tem amigos próximos. E quando percebe alguém aproximando do seu amigo, ela chega para o amigo e diz: cuidado com fulano de tal. Tome muito cuidado com fulano de tal, falando para o amigo, porque não quer que ninguém aproxime do seu amigo, com medo de perder o seu amigo. Cuidado, viu? Fulano está te rondando aí, eu estou observando, cuidado com ele, cuidado. Quando percebe, o seu amigo já não gosta daquela pessoa, de tanto você falar mal dele, e você já odeia mesmo sem conhecer, porque a pessoa fala assim: cuidado com fulano, cuidado com fulano, e a pessoa passa a ter uma rejeição contra aquele que está chegando, e aí ninguém pode aproximar, porque o seu amigo está protegido, você tem medo de perder, e começa a guardar o seu amigo. Queridos, e quando percebe que o amigo está afastando, aí é diferente. Eu corro nos outros amigos meus e digo: cuidado, fulano é meu amigo, me traiu, cuidado que agora ele quer trair vocês também. Era meu amigo, confiei e agora ele me traiu. Cuidado com ele. Preparando o terreno para que ninguém aceite o amigo quando ele for embora. Que sentimento perigoso para nós cristãos, irmãos. Se nós não vamos analisarmos a nossa vida, nós vivemos isso todos os dias e não percebemos. Protegendo as pessoas, ninguém chega perto. E se ele sair, eu vou avisar para todo mundo que ele é um traíra, que era meu amigo, eu confiei nele, mas ele me traiu. Pode trair você também, cuidado. Sentimento de ameaça. Às vezes a sogra não é ruim. A pessoa fala mal da sogra, não, talvez a sogra só tenha um sentimento que a nora vai tomar o seu filho. Irmãos, tem mãe que não abre mão do filho de jeito nenhum. Se a nora aproxima, ela fala: vai roubar o filho de mim. Eu amo meu filho, não abro mão. Tem sogra que não aceita o filho sair de casa, que a nora está roubando dela, tomando dela. Sentimento de ameaça, ameaçada todos os dias. Misericórdia. É só o sentimento. Mãe que tem medo que o filho tome o filho, que o pai tome o filho dela. Meu filho gosta mais do meu esposo e ele me rejeita. Credo, eu tenho que preparar ele para ele vir para mim. Eu tenho que segurar o meu filho perto de mim. Ele não pode amar o pai. Tem pai que diz: meu filho está amando minha esposa mais do que eu. E agora, vou perder? Aí começam as preferências. Esse sentimento destrói a família, irmãos. Pai e mãe disputando um filho. E quando uma pessoa quer ganhar, diz: olha, não vai atrás dele não, porque ele não é bom, não presta, fala mal dos outros, é puteiro, é mulherengo.
desse jeito, irmãos, sem saber que está destruindo a vida do próprio filho, falando mal do pai para ele, criando inimizade entre pai e filhos. Sentimento de ameaça leva uma pessoa a fazer isso, destruir a família, porque está com medo de perder. Fala comigo, misericórdia. A pessoa se torna protetora, super ciumenta ao extremo quando tem um sentimento de ameaça. Não vou demorar. Trazendo para nós, igreja, para a liderança da igreja. Basta um pastor visitar a nossa igreja. Uma pastora vem, carismática, e de repente, quem se sente ameaçado? Porque tem um casal de pastor visitando a igreja. Aí tem alguém que não segura a língua da fala: você viu quem está chegando? E está vindo para ser pastor aqui. Aí a pessoa desespera: eu tenho que preparar a igreja para que esse povo não tome a igreja. Aí começa: você viu fulano quem está vindo? Me disseram que eles vêm para tomar a igreja do nosso pastor. Queridos, já convivi com isso. Me disseram que eles estão vindo. Você já sabe da fama deles? Pois é, cuidado. Estão vindo para tomar a igreja. Por quê? Porque tem um sentimento de ameaça. E o alertou. E agora ela começa a preparar as pessoas contra quem está chegando. Eu sempre observei uma coisa. Me dá licença, pastora, eu vou falar da senhora. Onde a pastora Ana Paula estava, pessoas ao redor dela. Todas as vezes, desde que chegamos aqui em 2011, eu observei isso. Aonde ela estava, pessoas estavam ao redor dela. E isso incomodou tanta gente. Eu já ouvi até dizer assim: parece uma galinha cheia de pintinho ao redor. Mas eu olhei a pastora e falei: é uma aliada. Ela junta pessoas e ela pastoreia, ela apacenta. É uma aliada que eu tenho. Meu coração se aquietou. Eu não preciso de ver ela como uma ameaça na minha vida. Você não precisa de ver o seu irmão que está sobressaindo em alguma área como uma ameaça na sua vida. É o seu aliado. Somos do mesmo corpo. Cristo é o nosso cabeça. Quantas vezes cheguei aqui na igreja, o pastor Júnior está raspando o reboco, está pintando a igreja, trocando uma lâmpada, tirando goteira, e ele trabalhava por conta própria, gastando do bolso dele. Mas o Espírito Santo me diz: é o seu aliado, não é o seu concorrente. Ele não é ameaça para você. E hoje eu glorifico a Deus, porque quem está construindo a sede própria da fonte da vida é o pastor Júnior. Quando eu olhei e falei: e esse homem? Ninguém segura ele. Está construindo a nossa sede. Porque sempre eu vi como um aliado e não como uma ameaça para mim. Amém, igreja? Amém. Veja as pessoas como seus aliados na igreja. Imagina o patrão olhar para o empregado e falar: não posso ensinar nada para ele, porque ele vai aprender e abrir uma empresa igual a minha e vai me roubar os meus clientes. Imagina, você vai ser feliz desse jeito, irmão? Você nunca vai conseguir feliz, porque você tem medo de tudo. Tem medo do seu empregado aprender, sobressair e ganhar os seus clientes, e você ficar para trás. Aproxima dele. Ele é o seu aliado. Ame-o, valorize, porque ele nunca vai te deixar. Amém? Outro exemplo. Quando chega um novato na igreja, né? Um novato. E alguém com perfil ministerial que possa me tirar do meu lugar. Parecido com o meu, que trabalha na mesma área que eu trabalho. Aí eu já me sinto ameaçado. A crise já começa. Chega um cantor diferente. Ixi, agora é que eu não canto nunca mais. Desço desse altar porque eu não canto mais. Ele veio para cantar, canta melhor que eu, agora ele vai ter que assumir, porque é uma ameaça para mim.
Eu já vi pessoas descer do altar porque chegou alguém que cantava melhor. Já vi isso muito acontecer. Não vou encarar porque fulano de tal chegou. Agora todo mundo só quer ele, só põe ele, só escala ele e eu estou fora. Chega um tocador dedicado. Agora que eu não toco, nunca mais. Deixa eu confessar para vocês. Cheguei aqui na igreja, o Arthur tocando violão sentado ali. E eu olhei para ele tocar aquele violão, que maravilha. Falei, oh Deus, o Senhor mandou mais um para nós, Senhor. Deus não permitiu que eu olhasse o Arthur dizendo, vai tomar meu lugar de tocar violão na igreja. Não, irmãos. Eu falei, Deus te glorifico porque eu tenho orado para o Senhor mandar instrumentista para a igreja. Ele está tocando maravilha. Mais um que o Senhor mandou. Não teve ciúme no meu coração, porque Deus me segurou. Chega alguém que te incomoda, veja como seu aliado, aproxime e ganhe o coração da pessoa, e abençoe essa pessoa, e cresçam junto com ele em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E quando chega um pregador, a pastora Paula nunca mais vai me escalar. Chegou um pregador na igreja, agora eu acabou, não sou escalado nunca mais. Que sentimento é esse, irmãos? Ameaça. Sentimento de ameaça. Eu me sinto ameaçado porque chegou alguém que pode ocupar o meu lugar. Mas e se eu não me dedicar, bem feito se ocupar? Se eu não ensaio, se eu não ouço música, se eu não aprendo, se eu não melhoro, se alguém tomar meu lugar, a culpa foi minha, porque eu não me dediquei. Deus me chamou para fazer e eu não estou fazendo. Depois eu vou criticar quem faz. Não deixe o sentimento de ameaça te roubar o ano do resgate, o melhor ano da sua vida. O que Deus quer que nós saiamos daqui hoje curados. Curados para a glória dele. Amém? Misericórdia, Deus, das nossas vidas. Como fazer para vencer isso? Eu anotei alguns passos aqui. Não tem tempo. Primeiro passo para se ver livre de um sentimento de ameaça. Ore muito. Conte para Deus tudo que você sente. Rasga o seu coração. Rasga, fala para ele. Fulano de tal chegou, está me ameaçando, Senhor. Eu estou aqui para te contar. Fale, tem que orar. Se você não orar, você nunca vai vencer isso. Segundo passo, entrega para Deus o que você faz. Sabe, quando eu olho assim para Abraão, chegou no momento onde ele e seu sobrinho teve problema. Ele olhou para Ló, é o seguinte, nós não vamos seguir mais juntos, mas vou te dar uma oportunidade, escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas você segue a sua vida, eu sigo a minha vida. Entrega. Confie em Deus, que o que Deus te colocou é seu. Não precisa ficar com medo de perder. Entrega para o Senhor. Terceiro, aprenda a se valorizar. Quem tem esse sentimento não valoriza a si próprio. Aprenda a se valorizar, melhore sua autoestima, trabalhe sua autoconfiança, irmãos. Você tem que ser você e pronto. Deus é primeiro, depois você. Amém? Confie no que você faz, confie em quem você é, confie no que Deus te entregou. Melhore sua autoestima, trabalhe a sua autoconfiança, confie em você. Porque quem tem esse sentimento não confia em si próprio. Porque ela acha que ela nunca está pronta, que os outros vão chegar e tomar dela por causa que ela não está pronta, porque ela não se valoriza. Chega alguém bonito, eu sou feio demais, vai tomar. Peraí, você confia em você ou não? Marido e mulher que são ciumentos, confie na sua vida, confie em você, melhore sua autoestima, tome remédio, emagreça, vá para a academia, mas seja o homem que a sua mulher deseja. Pronto. Mulher, seja a esposa que o seu marido deseja. Pronto. Confie em você, trabalhe sua autoestima, seja feliz, ao invés de dar lugar a um sentimento de ameaça. Quantos estão me entendendo? Fala amém. 4.
Confronte esse tipo de sentimento todos os dias. Se você tem, confronte ele. Confronte esse sentimento. Eu tive crise de pânico. Eu lutei para não tomar remédio para o pânico, mas eu tive que tomar um remédio controlado. Mas tomando o remédio, eu disse: eu não dependo disso. Eu comecei a enfrentar. Eu não aguentava ficar dentro do banheiro com a porta fechada. Eu chegava e falava assim: eu vou aguentar. Entrava no banheiro, fechava a porta e disse: aqui eu vou aguentar. Eu enfrentava ele. Não podia entrar para dentro do carro, fechar a janela do carro, porque o coração disparava e o arrepio vinha, o suor vinha. Eu disse: eu vou ficar aqui e vou vencer isso. Lugares escuros eu não podia entrar. Eu entrei debaixo da mesa, um dia minha esposa pegou eu fazendo isso, né? Eu entrava debaixo da mesa e eu vou vencer esse medo agora. Entrei debaixo da mesa e estou lá no escuro, lá. Vou vencer, porque o meu cérebro precisa de entender a mensagem. Eu não sou quem eu estou sentindo. Eu sou outra pessoa. E ele vai ter que voltar a entender quem eu sou. O meu cérebro, ele sofreu uma lesão, aonde os hormônios não controlavam mais. Eu podia estar em qualquer lugar, de repente o coração disparava e eu não tinha equilíbrio. Quem fala que síndrome de pânico é frescura, porque nunca teve. Só fala quem não sabe. Evita falar isso para as pessoas. Você está errando. É terrível isso. Mas enfrente os seus sentimentos e diz: aqui não. Não vai me mandar em mim, não vai me controlar. Por último, se for preciso, procure um profissional de psicologia, um psicoterapeuta. Faça as terapias que forem necessárias. Procure um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Não vai consultar com quem não teme a Deus, porque eles vão querer o seu dinheiro o resto da vida, porque você paga consulta o resto da vida e você nunca será curado. Mas um homem ou uma mulher, um profissional de Deus, vai querer que você todos os dias melhore. E ela sabe que no dia que você for curado, tem outra pessoa para ela tratar. Você não precisa sustentar a sua profissão o resto da vida. Faça a terapia que for preciso. Eu comprei uma terapia, paguei caro. Eu usava o fone de ouvido e o doutor, psiquiatra, me dizia: respire, prenda a respiração. Aí ele contava 1, 2, 3, 4, 5, até. Solte a respiração, vamos regular o seu cérebro. Deita no chão, põe o pé em cima do sofá e vamos treinar. E eu passei vários meses com essa terapia. Graças a Deus, não precisei mais de tomar remédio. Não fiquei viciado e não tenho mais crise de pânico. Não tenho. A nossa psicóloga, a Bispa Maria Inês de Goiânia, sempre me acompanhando. Todas as vezes que eu liguei, ela: pastor, o que o senhor precisa? Bispa, eu estou sentindo isso. E ela me orientava: calma, pastor. Quando você sentir pior, corra até alguém que você conhece, dê um abraço. Você vai se sentir protegido. Se sua esposa está perto, abrace ela, que você vai sentir força, protegido. A crise passa. Até, graças a Deus, eu estou livre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Enfrente os seus problemas. E se for preciso, procure um profissional. Faça terapia. Não é vergonhoso, não. Não posso porque eu sou homem. Que? Prova que você é homem quando você quer melhorar. Você quer ser um pai melhor, um marido melhor, um patrão melhor, um funcionário melhor. Prove que você quer melhorar. Deus vai te honrar. Mas seja curado desse sentimento de ameaça. Não deixe isso te destruir, e nem destruir o futuro que Deus sonhou para você. Amém? Talvez alguém saia daqui: o pastor fica jogando indireta em mim. Deus te conhece, Deus me conhece, ele não precisa jogar indireta para ninguém. A Bíblia diz que as palavras nem chegou na nossa boca e Deus já conhece todas. Então Deus não joga indireta para ninguém, não. Amém? Se Deus falou com você, levante. E a partir de hoje toma uma posição: eu vou mudar, eu vou me curar, eu vou me transformar. Deus vai completar a obra que Ele começou na minha vida. Amém? Fica de pé, por favor.
Ah, como é bom imaginar isso. Não canso de sonhar, de ver uma igreja onde não há disputa dentro dela, não há pessoas querendo tomar o lugar do outro, o cargo que o outro ocupa, alguém querer se aparecer mais do que o outro. Deus nos chamou para ser um corpo e cada membro desempenhar a sua função, e Ele é o cabeça que sustenta todo o corpo. Jesus nos sustenta a mim, sustenta você, seja a posição que você tiver no corpo, o Senhor Jesus é que te sustenta. E hoje Ele quer nos limpar, hoje Ele quer nos curar, hoje Ele quer nos liberar para crescermos, para rompermos os nossos limites, porque nós vamos até um ponto e paramos, por que nós não ultrapassamos? Porque nós temos sentimentos que nos amarram, e Deus quer curar nossos sentimentos hoje, amém? Fecha os seus olhos, medita sobre a sua vida. Talvez você consiga lembrar uma área da sua vida que te marcou muito, e talvez isso te impede de crescer. Esse sentimento do passado, uma lembrança do passado que mexe com você no momento que você mais precisava romper, de repente você está preso. Hoje o Senhor quer te mostrar que Ele já te deu a vitória. A vitória já aconteceu na cruz, quando o sangue dele foi derramado. Hoje é dia de você tomar posse. Você já foi salvo, você já foi perdoado, você já foi liberto, tua eternidade está garantida. Toma posse de dias melhores aqui. Seja o irmão abençoado, seja o pai abençoado, seja a mãe abençoada, seja o filho abençoado. Onde Deus te colocou, seja abençoado ali, e Deus vai fazer com que você cresça, e o nome dele vai ser glorificado. Ora ao Senhor agora, ore ao Senhor, conta para Ele. Tem dificuldade em alguma área? Fala para Ele, abre o coração, fala: Deus, eu tenho dificuldade, eu tenho uma situação aqui me amarrando, eu quero vencer, e eu vou vencer no nome de Jesus Cristo, eu vou vencer pelo sangue de Jesus. Vença, vença para a glória de Deus.